Derrama sobre nós a tua presença, Pai. Não foi diferente na manhã, não será diferente à noite, porque o Deus que nós servimos é um Deus que não muda. É o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Amém? Glória a Deus. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado: que bom que você veio hoje aqui. Que maravilha. Amém? Querido, nós estamos, não vou dizer que começando, né? Porque a gente já começou. Na parte da manhã já nos reunimos aqui e já falamos sobre o tema, sobre aquilo que Deus colocou no nosso coração para esse mês de maio. De manhã eu falei para esse mês de abril. Eu digo, está passando tão rápido que eu estou até perdido no tempo, né? Mas é maio. Amém? Nós estamos começando a falar sobre uma série Fé para o Impossível. Você tem fé, sim ou não? Meia dúzia tem, o resto não tem fé, pastor Silmar. Mas quem tem, com certeza será abençoado. Amém? Nós vamos falar sobre o impossível. E talvez a pergunta seja: o que é o impossível? O que é algo impossível? Para muitos, impossível é apenas uma situação difícil. Mas quando nós nos aprofundamos, querido, nós vamos descobrir que a grande verdade é que o impossível é um lugar onde a força e a capacidade humana termina. Quando nós falamos de uma situação impossível ou de uma causa impossível, nós estamos falando sobre algo, querido, onde a capacidade e a força humana não podem mais intervir para que essa situação mude. E é dentro dessas condições, quais condições, pastor? Aonde a capacidade e a força humana estão limitadas. É que os milagres acontecem. Senão isso não seria um milagre, amém? Se fosse possível para que a mão e a capacidade e a força humana fizesse, isso nós não poderíamos considerar como milagre. Milagre é tudo aquilo que o homem não pode fazer. Só que, no entanto, querido, nós aprendemos aqui na parte da manhã que milagres eles não nascem do acaso. Milagres não são produtos do acaso. Milagres nascem em ambientes espirituais. E é sobre isso que eu quero ministrar nessa noite. O tema da minha mensagem, querido, nessa noite, projeta aí, Douglas, por favor, é aonde nasce o milagre, ou aonde milagres nascem. Se milagres nascem, queridos, em ambientes espirituais, nós precisamos aprender sobre esses ambientes espirituais, para que neles os milagres possam se tornar realidades. E a minha pergunta, eu vou retomar a pergunta inicial, é: quantos aqui precisam de um milagre? Se você precisa de um milagre, querido, comece essa noite levantando a sua mão bem alto e dizendo: Senhor, diga, nessa noite eu tomo posse do meu milagre. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Eu quero falar nessa noite, querido, sobre 3 ambientes espirituais que geram milagres, a fim de que nós possamos aprender e, aprendendo, colocar em prática. Possamos fazer e tornar esses ambientes acontecerem, para que então os milagres também possam acontecer na nossa vida. Sobre o primeiro ambiente, querida, onde nasce o milagre, eu quero ler o texto de 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 ao 10. Se você puder abrir, 2 Reis 4, 8, 10. Quero ler um texto com você. E se você não quiser abrir, vá anotando e o Ministério de Mídia lá vai me ajudando.
E eles vão passando aqui para a gente ganhar tempo. Porque uma coisa é certa, eu não estou com pressa hoje. Amém? Hoje eu não estou com pressa. De manhã, nós encerramos e a gente disse o que, Andrei? O Andrei já fez aqui. Aí diz assim, ó, de noite, nós vamos quebrar o protocolo hoje. Amém? Nós vamos quebrar o protocolo. Nós temos um tempo, mas hoje, se Deus nos permitir, a gente fica dentro do tempo. Mas eu acho que a gente não consegue ficar dentro do tempo. Por quê? Porque eu quero orar e abençoar a sua vida nessa noite. Nós vamos acabar na frente, no altar, recebendo e tomando posse do nosso milagre. Amém? 2 Reis 4:8 diz assim: e sucedeu também um dia, em que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, ao qual reteve para comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Versículo de número 10 vai dizer o seguinte: façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que vindo ele a nós, para ali se recolherá. Amém? 2 Reis, querido, capítulo 4, esse texto que nós acabamos de ler, ele vai trazer, querido, o princípio do primeiro ambiente aonde os milagres nascem. Qual é o ambiente, pastor, aonde os milagres nascem? Diga comigo, num ambiente de honra. Projeta lá. O primeiro ambiente aonde os milagres nascem são nos ambientes de honra. O texto que nós acabamos de ler, querido, eu sei que você talvez conheça a história, fala sobre uma mulher, em que essa mulher, ela tem como hábito receber o profeta Eliseu, todas as vezes que ia até Sunem, ou passava por ali. A Bíblia diz que essa mulher tem um hábito. Qual o hábito? O hábito de tomar esse homem, esse profeta, para que ele pudesse fazer refeições na sua casa. Então esse homem sempre que passava, se pela manhã, talvez o café da manhã, se pelo meio-dia, talvez o almoço, à tarde, café da tarde, à noite, talvez a janta. Todas as vezes a Bíblia vai dizer. Só que, no entanto, a Bíblia vai dizer, querido, que em certo momento, essa mulher vai perceber que esse homem não é um homem comum. A Bíblia vai dizer que ela percebe, pastor Silmar, que ele não é um mero profeta. A Bíblia vai dizer, querido, que ela diz que esse homem é um santo homem de Deus. Ou seja, ele carrega algo que os outros não carregam. Ele tem algo que os outros não têm. É como se ela estivesse dizendo: quando esse homem chega na nossa casa, eu tenho a concepção que não é simplesmente um homem carnal, mas é o próprio Deus que vem na minha casa. Essa mulher tem um nível de relacionamento com esse homem. Só que quando ela entende, Rodrigo, que ele é um santo homem de Deus, a Bíblia diz que ela decide estreitar esse relacionamento, ou seja, fazendo que o nível desse relacionamento suba. Aquela que detém o profeta simplesmente para dar a ele, querido, uma ou duas refeições, agora ela chama o seu marido e ela diz: meu esposo, eu percebo que esse homem não é alguém comum. Nós precisamos ampliar o relacionamento com ele, então nós não vamos mais simplesmente servir uma refeição. Quem sabe nós podemos fazer junto ao muro um quarto, para que esse homem simplesmente não passe e tenha uma refeição, mas para que ele possa se reclinar, dormir, passar e ficar na nossa casa. E eu falei aqui pela parte da manhã, querido, na cultura antiga, a maioria das casas elas eram feitas de tendas. Por quê? Porque era como se fosse, nos nossos dias, aquele
vulgo puxadinho. Ninguém tem puxadinho em casa aqui, né? Aquele puxadinho. Então a forma que eles construíam, a maioria das construções eram de tendas. Porque tendas eram coisas transitórias. Eles montavam e desmontavam. Mas perceba que essa mulher não está dizendo nós vamos elevar o nível de honra que nós temos ao nosso Deus, a esse homem, num ambiente ou numa perspectiva transitória. Ela diz, não, nós vamos construir junto ao muro. O que ela está dizendo é o seguinte, a edificação não será uma tenda, algo transitório, mas nós vamos construir algo de alvenaria. Nós vamos construir algo permanente. Porque não era só um momento. Diga, não era só um momento. Não era só uma emoção, só um sentimento. Não, não, não. Essa mulher reconhecia quem era esse homem. Só que, no entanto, querida, essa mulher não sabe de uma coisa. Que o quarto que ela estava a construir para honrar ao profeta seria o ambiente onde o milagre de Deus alcançaria a sua vida. Diga comigo, a honra, diga, abre espaço para o agir de Deus. Essa mulher, quando constrói o quarto, ela constrói um quarto sem segundas intenções. Ela não tem pretensão alguma, senão a pretensão de honrar. Ela não quer um milagre. Ela não constrói um quarto porque ela quer um milagre. Não, não, não. Ela constrói um quarto, querido, sem qualquer pretensão, simplesmente porque ela entende, se esse homem é um homem de Deus, o Deus que ele serve precisa ser honrado. Só que essa honra, querido, está criando um ambiente propício para quê? Para quê? Olha o que diz 2 Reis 4,14, projeta aí por favor. Vai dizer assim, então disse ele, quem disse? Eliseu, o que se há de fazer por ela? Ele fala Geazi, o mozo ou auxiliar. Disse então Geazi, ora ela não tem filhos, e o seu marido já é velho. Versículo de número 16, e ele disse, a certo tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás a um filho. Olha o versículo 17, querido, diz assim, e concebeu a mulher, e deu à luz a um filho no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. O ambiente de honra foi o ambiente, querido, que produziu o sobrenatural ou o impossível sobre a vida dessa mulher. A Bíblia diz, querido, que a mulher era estéril e não poderia ter filho, mas ela em nenhum momento fez menção disso. Ela em nenhum momento constrói o quarto porque ela quer que Deus abençoe. Não. A sunamita não pediu milagre. Ela decidiu honrar primeiro. Ela construiu o quarto antes da promessa. Ela serviu antes da necessidade. Ela honrou antes do milagre. E foi nesse ambiente que Deus liberou vida aonde havia esterilidade. Os milagres não começam quando a necessidade surge. O milagre na nossa vida, querido, começa quando nós aprendemos e começamos a honrar a Deus. O milagre não começou diante da necessidade daquela mulher, mas ele começou quando o quarto foi construído. Quando o primeiro tijolo foi colocado,
o milagre já começou. E vem o segundo tijolo, e o milagre começa a intensificar. Aí vem o terceiro tijolo, e o milagre começa a intensidade. A intensidade foi subindo, foi subindo, foi subindo, até que o quarto ficou pronto. E quando o quarto ficou pronto, o ambiente do milagre estava pronto. João Crisóstomo diz o seguinte: a honra a Deus abre portas que nenhum poder humano pode fechar, e por ela, ou por elas, entram os milagres. Você quer viver milagres nesses dias? Sim ou não? Você quer viver o impossível de Deus, querido? Nesse mês, você quer ver causas impossíveis da parte de Deus começarem a ser liberadas sobre a sua vida? Então, querido, comece hoje, nessa noite, nesse dia que Deus escolheu, querido, para nós darmos um pontapé inicial. Comece a criar um ambiente de honra a Deus. Porque quando você cria um ambiente de honra, você tem um ambiente fértil para o sobrenatural. Milagres não acontecem por causa das nossas necessidades. Eles acontecem porque nós, por meio da fé, construímos um ambiente espiritual onde o milagre vai acontecer. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: você está debaixo de um ambiente de honra. Diga assim: o ambiente é sobrenatural. Você pode hoje sair deste lugar e ser abençoado pela bênção que está sobre esse ambiente. Mas a nossa ideia como igreja é que você seja abençoado aqui no ambiente, mas que na sua casa lá na sua casa, lá seja construído um ambiente de honra. Pastor, eu tenho que construir um quarto. Não. Nada disso. Não tem a ver com coisas materiais, ainda que a honra se manifeste por vezes por meio de coisas materiais. Não tem a ver, querido, com o misticismo. Tem a ver com o coração. Tem a ver com entrega. Tem a ver com confiança. Tem a ver, querido, com colocar a Deus em primeiro lugar. Ambientes de honra geram milagres. Segundo ambiente, querido, onde nascem os milagres. Marcos capítulo 5, versículo de número 22 e 23. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo. E vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Quem que ele viu? Jesus, diga comigo, Jesus. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. O texto de Marcos capítulo 5 é um dos grandes exemplos, querido, de como se manifesta o impossível de Deus. E é um dos textos, querido, que revela a grandiosidade e a glória do nosso Deus. Porque é o texto que fala sobre uma menina que é ressuscitada por Jesus. O fato dessa menina precisar ser ressuscitada significa que a medicina já não podia mais socorrer essa menina. Essa menina era filha de um homem chamado Jairo. Esse Jairo era um homem conhecido.
ele tinha influência social, ele tinha influência religiosa, ele tinha condições financeiras. Esse homem tinha tudo que hoje, querido, talvez de uma forma humana e natural, pudesse influenciar. Para que talvez a sua filha pudesse ser, vamos dizer assim, bem atendida diante das suas necessidades. No tempo, nos dias de Jesus não foi diferente. Eu tenho certeza que esse homem usou a sua influência, usou o seu dinheiro, usou o seu conhecimento, talvez usou até um pouco da sua religiosidade. Só que esse homem descobriu, querido, a duras penas talvez, que chega um momento que a necessidade humana é total de Deus. Esse homem descobriu, querido, que a influência, o conhecimento, o dinheiro, o cargo que ele tinha eclesiástico, nada disso poderia socorrê-lo. Esse homem agora precisa, querido, de um milagre. Por quê? Porque ele está vivendo uma condição aonde somente o Deus do impossível poderia mudar a sua história. E sabe o que esse homem faz quando ele precisa do impossível? Ele descobre, querido, que o Deus do impossível estava próximo à sua casa. E a Bíblia vai dizer que esse homem, querido, ele corre até Jesus. E a Bíblia vai dizer que ele faz algo. O que ele faz? Olha o que diz o versículo de número 22 de Marcos 5. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se. Algumas traduções vão dizer, lançou-se. Aonde? Diga comigo, aos seus pés. Qual é o segundo ambiente aonde, querido, os milagres acontecem? Diga comigo, aos pés de Jesus. Douglas, me ajuda aí. Me ajuda aí. Troca o meu banner aqui. Vocês estão que nem o louvor, tá? Hoje de manhã, conversando, vocês vão conversar e hoje também vou separar vocês, que nem eu separei o louvor. Passa a semana, vocês têm que me ajudar, né? Os milagres nascem aos pés de quem? Quando esse Jairo, querido, ele sabe, entende e diz, as minhas forças, as minhas condições, as minhas influências não são suficientes. Ele diz, eu só posso recorrer ao Deus do impossível. E quando ele vê o Deus do impossível, ele lança aos seus pés. Jairo entendeu que o ambiente mais propício para o sobrenatural se dá aos pés de Jesus. Lançar-se aos pés de Jesus fala sobre rendição. Fala sobre render-se. O que Jairo está fazendo, pastor Rafael, não é nada mais, nada menos do que se rendendo. Dizendo, eu não consigo. É um homem dizendo, eu não tenho mais recurso, eu não tenho mais força, o meu braço cansou. Quantas vezes um milagre não acontece na nossa vida simplesmente, querido, porque nós somos orgulhosos ao ponto de confiarmos na força do nosso braço, na nossa influência, na nossa conta bancária, no nosso intelecto, no nosso cargo. E nós não nos permitimos nos render plenamente aos pés de Jesus.
Se Jairo tivesse deixado o orgulho falar mais alto, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Ele teria que ter pago o preço pelo seu orgulho. E o preço pelo orgulho de Jairo, querido, eram as lágrimas do funeral e do luto da sua filha. Se ele tivesse se permitido ser dominado pelo seu orgulho, ele teria que conviver com a dor do luto, da perca. Mas sabe o que aconteceu? Esse homem não se deixou ser dominado pelo orgulho humano. Ele foi e lançou-se aos pés de Jesus. E porque ele se rendeu a Jesus, se humilhou, se prostrou, a Bíblia diz que Jesus voltou com ele para sua casa. E quando Jesus volta com ele para sua casa, querido, a Bíblia diz que Jesus toma aquela menina pela mão e diz: está ali comigo, menina, levanta-te e anda. Sabe o que aconteceu? A menina levantou e andou. João Crisóstomo diz o seguinte: nada é mais poderoso do que um homem que se coloca aos pés de Deus. Nada é mais poderoso do que um homem que se coloca aos pés de Deus. Por quê? Porque aos pés de Deus, querido, é o ambiente favorável para que milagres aconteçam. Você quer um milagre? Você precisa do sobrenatural nesses dias? Sim ou não? Então renda-se totalmente a Jesus. Humilhe-se diante de Deus, entregue o controle total. Não só dessa circunstância. Não. Entregue o controle total da sua vida. São Gregório vai dizer, aos pés de Cristo, o homem descobre que o impossível é apenas o início da obra divina. É apenas o início. Quando você decide se render a Deus, você vai ver que é apenas o início. Sabe por quê? Porque Deus não vai atender apenas uma necessidade. Deus não vai nos socorrer apenas quando nós estamos ali num momento, talvez de uma grande recurso, de um grande socorro dele. Não. Ele vai ser Senhor da nossa vida. Sendo Ele Senhor da nossa vida, querido, Ele vai governar, Ele vai controlar, Ele vai cuidar e Ele vai prover todas as nossas necessidades. Não é um socorro momentâneo, mas será um cuidado eterno. Não troque um socorro momentâneo pelo cuidado eterno de Deus. Eu tenho certeza que a vida e a casa de Jairo não foram mais a mesma. Ele rendeu-se à grandiosidade de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta, querido, sendo bem informal para nós. O que está pegando? Bem informal, né? O que está pegando para a gente se render plenamente a Deus? O que falta ainda? Você que está sentado aqui hoje, você ainda não se rendeu plenamente a Deus. Deixa eu fazer essa pergunta para você. O que ainda falta? Você ainda segue confiando no seu braço? Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Eu tenho experiência talvez maior que você. Uma não só por causa da minha vida, mas porque eu atendo muitas pessoas.
dos mais fortes aos mais fracos. E sabe o que eu tenho descoberto? Que até os fortes cansam. Até os fortes cansam. Até eles, em algum momento da sua vida, querido, eles precisam se render. O problema todo, sabe qual é, pastor Silmar? É que a gente se torna resistente e a gente vai apanhando da vida. Procrastinando uma decisão que a gente já sabe que precisa tomar. Mas a gente diz, vou aguardar mais um pouquinho. Não tem mais nada para aguardar, meu irmão. A não ser que você tenha... Você não é masoquista, você quer ficar sofrendo. Tenho certeza que não. E Deus tem certeza que não. Sabe por quê? Porque senão Deus não estaria falando isso. Deus não estaria nos tentando, talvez, querido, nos convencer a uma decisão, a um posicionamento, querido, de rendição. E não porque Deus quer ser o nosso dono, não, porque Ele quer ser o nosso Senhor. Ele quer ser Senhor da nossa vida. Não existe lugar melhor para que milagres aconteçam do que aos pés de Jesus. Terceiro, termino. João capítulo 11, versículo 3. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Do que o texto está falando? O texto está falando sobre a morte de Lázaro. Lázaro esse que a Bíblia vai dizer que era amigo de Jesus. A Bíblia vai dizer que Deus chama duas pessoas de amigo. Uma no Antigo e uma no Novo Testamento. Antigo Testamento, Abraão. Novo Testamento, Lázaro. E a Bíblia vai contar e nos narrar, querido, que certo dia Jesus está com seus discípulos. Estando eles com os seus discípulos, a Bíblia vai dizer que Jesus recebe uma notícia. E a notícia era: Senhor, aquele que tu amas, está doente, está enfermo, e essa enfermidade pode levá-lo à morte. Posso dizer uma coisa para você nessa noite, querido, que talvez a nossa mente humana ainda não tenha compreendido? O fato de Deus nos amar não vai nos abster das dificuldades da vida. O fato de Deus nos amar não vai impedir que nós possamos ter enfermidades. O fato de Deus nos amar não significa que nós não vamos passar por momentos, querido, de crises e tribulações. O fato de Deus me amar não significa que eu não possa passar por momentos de dificuldade financeira. A gente cria algumas concepções na nossa mente que não são bíblicas, e a gente vai cultivando um relacionamento com Deus,
acreditando naquilo ou que nos ensinaram de forma errada, ou que nós entendemos de forma errada. E assim nós cultivamos um relacionamento com Deus, achando que, como nós falamos no mês passado, que Deus me ama, e agora porque Deus me ama, eu estou blindado, nada mais vai me acontecer. Nenhum mal vai me acontecer. Deixa eu dizer uma coisa para você. A mesma Bíblia diz que basta a cada dia o seu próprio. A mesma Bíblia vai dizer que um abismo chama outro abismo. Já viveu isso, sim ou não? É assim, meu Deus, quando eu penso que eu vou sair de uma, eu caio noutra. E isso não significa que Deus não ama você. Isso não significa, querido, sequer muitas vezes, que você possa estar em pecado. Porque senão seria pecado dizer que é pecado viver. Como explicar para alguém que é dizimista fiel e está vivendo um momento de dificuldade financeira, se a ideia que se passa é, se você for um dizimista fiel, o devorador não vai alcançar as suas finanças. A pergunta é, e se nós somos o devorador, se nós somos maus gestores financeiros, eu posso ser um dizimista a vida inteira e vou viver talvez a vida inteira com problemas financeiros. Nós não entendemos, querido, a colocação e o lugar de todas as coisas. Dízimo não é para repreender devorador, dízimo é princípio de honra. Princípio de honra que gera o quê? Ambiente de milagre. São sementes que geram ambientes de milagre. Para uma hora que você precisar, o Deus do impossível vai te socorrer. Mas se Ele precisa me socorrer porque Ele deixou eu passar, sim ou não? Sim ou não? Tudo ok. Então, querido, verdade é que o fato de Deus me amar não significa que eu não vou passar por dificuldades nessa vida. Isso é uma verdade. Mas atrás dessa verdade também existe outra verdade. O amor de Deus não pode me livrar de passar por dificuldades na vida. Verdade, ponto. Segunda verdade. Mas o amor de Deus, Ele vai me sustentar nos momentos de dificuldades da vida. O apóstolo João, quando vai escrever, vai dizer Senhor, ou melhor, aquele que tu... Sabe que é interessante isso? Porque quem escreve essa carta é João. E João parece-me que não tem medo de fazer essa ressalva. Ou trazer e pontuar esse amor de Jesus para com Lázaro. E por que isso é interessante? Porque o mesmo João, ele traz assim um título. Qual o título? Discípulo amado. João vai se intitular o discípulo amado. Só que esse que se intitula como discípulo amado, quando ele está escrevendo a sua carta, ele faz uma ressalva. Qual a ressalva? Que Jesus ama a Lázaro. É como se João estivesse dizendo o seguinte, na nossa perspectiva humana: Ele me ama, mas eu não posso ocultar que Ele ama a pastora Daniele de uma forma tão grande. Se eu fizer isso, é como se eu fizesse um pecado.
Não tem, é como se ele dissesse o seguinte: não tem como eu deixar de fora o relacionamento que Jesus tinha com Lázaro. Lázaro é irmão de Marta, de Maria, você conhece. Moradores de Betânia, e todas as vezes que Jesus ia a Betânia, querido, ou passaria por Betânia, a Bíblia diz que ele ia onde? Na casa de Lázaro. Ele não procurava um Airbnb. Ele não ia no Booking. Não, não, não. Estou parafraseando, tá? Antes que você leve para o outro lado. Nós não precisamos, discípulos, nos preocupar aonde nós vamos ficar, porque eu já sei, nós vamos passar por Betânia. Passando nós por Betânia, nós já temos hospedagem. Por quê? Porque lá mora um que eu amo. E eu amo por quê? Porque ele é meu amigo. Lázaro não tem nenhum título, ele não faz parte dos 12, ele não está no colégio apostólico. Lázaro não é discípulo de Jesus, Lázaro não é seguidor de Jesus, Lázaro não é ninguém que tem, querido, um título público ou religioso. Não, não, o único título que a Bíblia vai dizer que ele tem é o próprio Cristo que coloca sobre ele, e o título é meu amigo. Quem não quer esse título? Esse é o melhor título que alguém pode ter. E por que Lázaro é considerado por Jesus amigo? Porque Lázaro não tem segundas intenções com Jesus. Ele não quer nada de Jesus. Ele não quer ser honrado por Jesus, ele não quer um milagre de Jesus, ele não quer um lugarzinho na mesa de Jesus. Não, 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 não. Ele não quer nada, ele só quer uma coisa, ele só quer a presença de Jesus. A única coisa que ele queria era a sua amizade. Só que a Bíblia diz que esse que não quer nada de Jesus, esse que não tem título, senão o de amigo e amado, querido, a Bíblia diz que certo dia bate na sua porta a enfermidade. E esse homem é tomado por uma enfermidade, ao ponto de Marta e Maria dizer: vamos mandar um recado para Jesus, para que ele possa vir ver aquele pelo qual ele ama. Quando a coisa apertou, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe o que Marta e Maria fizeram? Vamos chamar não o Deus, não o Cristo, mas vamos chamar o nosso amigo. Por quê? Porque amigo não é só para momentos bons. Amigos são feitos, queridos, os verdadeiros, para momentos de lutas e dificuldade. Amigo para comer churrasco com a gente, amigo para ir na festa de aniversário, amigo para baladinha, amigo para isso, amigo para as coisas boas você vai encontrar, mas esses não significam ser os seus amigos. Você quer descobrir se eles são seus amigos? Chama eles no momento que você tiver o pior momento da sua vida. Chama eles no dia que você não tiver dinheiro para talvez pagar um lanche para ele. Diga: vamos sair hoje, vamos comer? Não, 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 hoje eu não tenho nada. Você vai descobrir quem é os seus amigos. Marta e Maria sabiam: Jesus é amigo de Lázaro. E o texto diz, querido, presta atenção, que quando chega o recado, o texto vai dizer o seguinte: que Jesus, não vou nem ler mais, você conhece. O texto vai dizer que Jesus, ouvindo isso, ele diz: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus decide ficar mais quanto tempo? 2 dias. Dois dias. Você consegue conceber isso? Jesus disse: eu amo ele, mas eu ainda vou ficar 2 dias.
vai estar sofrendo. Talvez os discípulos, pastor Silmar, dizendo: Jesus, vamos embora, o camarada vai morrer se nós vamos chegar lá de uma vez. É longe a estrada. Pelo que diz a história, levava 2 dias caminhando. Porque ele ficou 2 dias. A Bíblia diz que quando ele chega, fazia 4 dias que Lázaro havia morrido. Os 2 dias que ele fica e os 2 dias que ele leva caminhando. Ele não apenas retardou a saída, mas eu creio que ele diminuiu o passo. O alvoroço dos discípulos, mas elas chamaram o Senhor: fique tranquilo. Mas nós temos que ir. Eu imagino Jesus dizendo: não, nós não vamos. Mas como que nós não vamos? Vocês não entendem nada. Vocês não sabem de nada. Mas vai morrer. É teu amigo. É por isso que eu vou demorar. Porque ele é meu amigo. Porque ele é meu amigo que eu vou demorar para chegar. Por que Jesus não sai correndo? Porque Deus não trabalha com necessidade nem com demanda. Escute. Deus não trabalha com necessidade nem com demanda, querido. Quem trabalha com necessidade e demanda somos nós. Nós que as coisas têm que ser feitas no nosso tempo, na nossa hora. Só funciona com nós esse ditado. Para quando você precisa? Para ontem. Não é nem para amanhã. É para ontem. E às vezes a gente chega diante de Deus, querido, cheio das nossas necessidades, cheio das nossas demandas, e dizendo: Deus, eu preciso para ontem. Só que o Deus que nós servimos, escute o que eu vou dizer para você, querido, Ele não trabalha com demanda, Ele trabalha com propósito. Obrigado pelo seu amém. Eu vou falar de novo. O Deus que nós servimos não trabalha com demanda, Ele trabalha com propósito. E o propósito de Jesus para aquele momento era que o amigo morresse. Deixa eu dizer uma coisa para você que talvez você nunca pensou. Mas o que Jesus queria era que Lázaro morresse. Por isso que ele demora. Por isso que ele retarda 2 dias. Por isso que ele vai num passo de tartaruga. Para dar tempo, querido, de chegar lá e Lázaro já ter morrido. E eu imagino os discípulos no caminho. Mas ele é teu amigo, cara. Você consegue imaginar os discípulos? 12. Caminhando com Jesus. Fora a multidão. Você consegue imaginar o fuxico que deu naquele caminho? Sim ou não? Sim ou não? Uns ficando mais para trás e dizendo: tá aí, ó. Esse cara que nós estamos entregando nossa vida, nós largamos tudo para caminhar com ele. E ele ainda nem nos chamou de amigo. Mas aquele que ele chamou de amigo, ele está indo bem devagarinho para dar tempo para ele morrer. Imagina conosco. A mente humana não consegue entender o propósito divino. Talvez você não entenda algumas situações que você está passando na sua vida e dizendo: por que Deus está permitindo? Porque Ele quer que aconteça. Talvez você chegou aqui hoje dizendo: eu não sei por que está tão difícil, por que essa situação se afunilou ao ponto de se tornar algo tão impossível. Talvez você esteja pensando assim: pastor, é comigo. Eu já orei tanto, eu já jejuei tanto, eu já fui até para os pés de Jesus, mas Ele não respondeu. Ele deixou a situação, pastor, chegar na última. Sim. Às vezes é o que Ele quer que aconteça. Assim como Ele queria que Lázaro morresse.
E talvez a sua pergunta seja: pastor, por qual razão querer que Lázaro morresse? Por qual razão que Jesus quer que o seu amigo morra? Simples. Você nunca entendeu que aos amigos nós entregamos o melhor, sim ou não? É ou não é? Nós não damos o melhor para os estranhos. Quando nós queremos abençoar alguém, nós damos para os estranhos o melhor ou para os nossos amigos? Foi isso que Jesus fez. Foi exatamente isso que Jesus fez. Eu quero dar o melhor para aquele que é meu amigo. Só que para dar o melhor para ele, eu preciso que ele morra. A Bíblia diz que quando Jesus chega lá, Marta e Maria vão ao encontro dele e dizem assim: Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, ele não teria morrido. Eu imagino Jesus parafraseando, dizendo: não, mas eu cheguei na hora certa. Eu cheguei certinho, eu não estou atrasado. Eu estou no momento certo. Como se alguém disse assim para ela: Marta, Maria, vocês não conhecem o que diz Eclesiastes capítulo 3? Para todo tempo existe um propósito. Todo tempo do propósito. Jesus chega, um amigo tinha morrido, aí ele vai à porta e diz assim: ele não está morto, ele só está dormindo. Aí ele dá uma palavra, ele diz: Lázaro, sai para fora. E todo mundo impressionado, dizendo: como isso? Esse camarada morreu há 4 dias. Esse camarada aí está até louco. Ele se diz amigo dele, chega 4 dias depois, que ele já morreu, está fedendo, está em processo de decomposição, e ele ainda diz que vai ressuscitar ele. Sim. Porque para o Deus que nós servimos, não importa se é 1 dia, 2 dias, 5 dias, 10 dias, não importa o tempo, querido. O Deus que nós servimos é o Deus do possível. Tira a pedra. Vem, Lázaro. E a Bíblia diz que lá vem quem? Quem que vem? Lázaro. Eu imagino Lázaro deitado, morto. De repente ecoa dentro do seu ser e ao seu espírito que está no céu: a voz do pastor. E a Bíblia diz que as ovelhas reconhecem a voz do seu. O pastor está dando uma ordem à sua ovelha, dizendo: ovelha, eu imagino as regiões celestiais, a alma de Lázaro voltando. Lázaro acordando, levantando, saindo. Todo mundo em polvorosa. Ele disse que era para a glória de Deus, sim ou não? Sim. Foi para a glória de Deus, sim ou não? Sim. Talvez a gente diga assim: pastor, mas precisava de tudo isso? Claro que sim. Não dá para Deus ser glorificado de outra forma, pastor Rafael? Precisava. Não. Para pessoas comuns pode ser de outra forma. Para amigo, não. Os amigos a gente dá o quê? O melhor. Termino. Jesus deu o melhor para o seu amigo. Eternidade hoje. Pensa comigo, eternidade hoje. Está lá a turma toda. Elias, Eliseu, Abraão, Isaac, Jacó, Paulo, Pedro, Tiago, todo mundo. Quem está lá também? Hoje, quem está lá? Lázaro. Se no céu tivesse chimarrão, roda de chimarrão. Não, a gente tem que ser lúdico às vezes para entender. Roda de chimarrão, todo mundo sentado, tomando chimarrãozinho.
uma reunião apostólica, uma santa convocação. Está lá todo mundo hoje. Daqui um pouco Abraão diz assim: eu, quando estava lá, fui obediente a Deus em todo o tempo. Deus mandou matar meu filho, eu fui lá e olha, eu entreguei ele. Na hora o anjo interviu, mas eu ia entregar. Eu sou o pai da fé. Elias está lá e de repente Elias diz assim: mas você lembra, né? Você lembra? Eu orei e desceu o fogo dos céus. Eu orei, não chovia e choveu. Eu fiz milagres sobrenaturais. É verdade. De repente Eliseu está lá e Eliseu diz assim: mas eu fiz uma porção dobrada. Elias, você fez 6, eu fiz 12 milagres. E o último eu nem vivo estava. Eu estava morto dentro de uma cova, só os meus ossos. E quando lançaram um cadáver, ele tocou nos meus ossos e aquele cadáver ressuscitou, porque a unção estava nos meus ossos. Você lembra disso? Lembro. Daqui um pouco Paulo diz assim: mas eu tive preso. Eu morri por Cristo. Eu fui o apóstolo que mais abriu igreja. Daqui um pouco tem Pedro, e Pedro diz assim: eu fui aquele que fez pescas maravilhosas. E quando Jesus falou, eu logo sabia que era ele, porque eu conhecia a sua voz. Eu não vou continuar dizendo de cada um. Mas de repente, tem alguém no meio da roda de chimarrão que diz assim: legal, tudo que vocês fizeram. E vocês fizeram porque receberam poder e autoridade deles. Mas de repente Lázaro diz assim: deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Dentre vocês, profetas, sacerdotes, apóstolos, discípulos, qual de vocês tem a experiência da ressurreição? Eu imagino Pedro, Paulo baixando a cabeça, Elias, Eliseu, todo mundo baixando a cabeça e dizendo: é mesmo, cara, você é o único que tem essa experiência e nós não temos. E talvez eles olhando para Jesus e dizendo: por que ele tem essa experiência que nós não temos? Talvez Jesus olhando e dizendo assim: porque aos meus amigos eu vou sempre dar as maiores experiências. Vocês podem ter feito milagres, você pode ter feito fogo do céu descer, vocês podem até ressuscitar mortos, mas vocês nunca tiveram a experiência da ressurreição. O único que teve a experiência da ressurreição é aquele que eu posso dizer: meu amigo. Se coloque de pé essa noite. Aos amigos Deus tem separado e preparado o melhor. O que faz com que alguém seja chamado de amigo, o que fez com que Lázaro, preste atenção em mim, querido, o que fez com que Lázaro vivesse o milagre da ressurreição, que ambiente é esse que esse homem gerou, ao ponto do impossível, do sobrenatural, de uma experiência única acontecer na sua vida? Esse homem gerou um ambiente chamado ambiente da intimidade. No ambiente da intimidade, os milagres sobrenaturais, eles acontecem. No ambiente da intimidade é que Deus vai escolher e determinar, querido, porque Ele sonda o coração e Ele vai saber quem são os seus verdadeiros amigos. E a estes são aqueles pelo qual Deus dará os maiores milagres sobre suas vidas. A estes Deus permitirá viver experiências sobrenaturais. Você quer viver uma experiência sobrenatural de Deus? Eu quero orar com você essa noite. Você crê, querido, que o ambiente é de intimidade? Nós passamos a semana orando. Você crê que o ambiente é de honra? Se tem uma coisa que a gente sabe fazer muito bem nessa igreja, é honrar o Deus dos céus. Se tem uma coisa que nós entendemos muito bem nessa igreja, querido, é rendição, é estar aos pés de Jesus e entender que tudo quem tem feito é Ele. Que o nosso braço é fraco e limitado. O ambiente é de milagre.
Deus tem um milagre para liberar essa noite. Se você precisa de um milagre, seja ele qual esfera, eu quero orar com você nessa noite. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, por favor, em nome de Jesus. Talvez Deus chegou a permitir algumas